Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de PowerPoint. Bem, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre umas ferramentas, formas de você trabalhar, de você personalizar mais ainda e você facilitar a sua vida quando nós estamos montando uma apresentação profissional aqui no PowerPoint, gente. Bem, vamos primeiro falar um pouquinho sobre os layouts padrões que nós já temos aqui no próprio PowerPoint. Como assim esses elementos padrões que eu estou falando aqui, gente? Se eu vim aqui no meu novo slide, vocês podem ver que eu tenho aqui os temas do Office com algum padrão, né, de formatação. Como é que seria esse padrão de formatação? Eu tenho aqui o slide título, que ele tem uma abazinha para clique para adicionar um título e clique para adicionar um subtítulo, né? Ele já deixa pré-definido. Se eu começar a escrever alguma coisa tipo, esse é um título, vou escrever aqui título, esse aqui é um subtítulo, título. Notem que o tamanho e a fonte, elas já vêm aqui selecionadas, porque elas foram todas elas padronizadas pelo meu slide mestre, que nós já iremos falar sobre isso. Porém, se eu vir aqui no novo slide, eu tenho aqui o título e conteúdo, onde que eu tenho aqui outra formatação, né? Aqui eu tenho uma caixa de texto maior e uma menor. Aqui eu tenho uma outra caixa de texto, né? Que ela é mais esticada. E uma caixa de texto aqui um pouco diferente, onde que eu já posso selecionar aqui botões, como inserir vídeo. Posso ter elementos aqui de Smart Art, né? Por exemplo, vou até selecionar um aqui, só pra gente colocar, gente, ó. Que ele já vai formatando ali de acordo. Vocês podem ver que essa cor também de Smart Art não foi eu que selecionei, já veio direto do tema. Vou escrever aqui. Essa é vou botar aqui outro layout. Esse, não essa. Esse é um layout. Posso vir aqui mais uma vez, novo. Aí tem aqui comparação também, que eu comparo duas informações. Essa aqui já vem em negrito. Tudo isso aqui foi formatado de alguma forma, né? Para ajudar você na hora que você for selecionar e ter um padrão ali de disponibilização das informações, dentre outros, ok? Como é que eu faço para criar o meu? Né? Esses aqui foram todos feitos pelo Word, mas como é que eu faço para eu criar o meu? Primeiramente, nós normalmente temos esses daqui. Todos esses que vocês estão vendo. Slide com títulos, do conteúdo, cabeçalho de seção, comparação em branco, imagem com legenda. Eu posso também vir aqui em layout, selecionar e mudar automaticamente, né? Já mudou aqui para... Ele preza as informações, né? Layout com conteúdo. Isso lembra bastante quando eu trabalho com Smart Art, né? Que ele preza a informação. Mas para eu criar um meu próprio, eu devo vir aqui no meu ribbon exibir, ok? Na minha aba de exibir. E eu irei vir aqui em Slide Mestre, ok, gente? Slide Mestre. Ao clicar em Slide Mestre, vocês podem ver que ele saiu da minha apresentação e foi para essa apresentação secundária. O que seria essa minha apresentação secundária? É que nessa apresentação secundária estão as regras que vão ser aplicadas para cada um dos outros formatos, né? Eu tenho aqui o formato em branco, eu tenho o formato somente título, ó, clique para editar os estilos de texto, ó, clique para editar os estilos, ele está mostrando aqui os níveis, como é que eles devem ficar formatados, cada um deles. E esse primeiro aqui, que é o número 1, é o slide que todos os outros vão seguir. Mais uma vez, gente, esse aqui são como se fossem os layouts lá que eu mostrei para vocês, é onde cada layout ele pode ter um estilo. Enquanto esse primeiro aqui que está como número 1, vão ser as regras que todos os outros layouts vão seguir. Por exemplo, se eu quiser aqui aplicar, vou vir aqui em estilo de plano de fundo, o estilo desse plano de fundo aqui, preto, escuro. Todos os outros vão seguir com uma regra de uma coloração preta. Se eu fechar aqui, ó, todos eles estão com uma coloração preta. Por quê? Porque o meu slide mestre está com essas regras aqui. Se eu selecionar aqui, já está com essas regras. Mais uma vez, ribbon exibir, slide mestre. Agora, vou voltar aqui, eu quero botar uma formatação de estilo também. Eu vou até selecionar aqui, eu quero botar, sei lá, você tem os temas já pré-definidos aqui, né? Se eu quiser ver, ó, como é que cada tema funciona, eu posso dar uma olhada aqui, como é que cada um deles funciona, mas nesse caso eu quero deixar em branco para eu trabalhar ele do zero. Como eu estou nesse estilo aqui de layout, eu posso mexer nele aqui no ribbon, cadê? Vou selecionar ele aqui, eu tenho o tamanho do slide, se eu quiser, eu tenho aqui as cores. Essas cores a gente já vai falar sobre isso, cadê estilo de plano de fundo aqui, ó, formatar plano de fundo, achei. Onde que eu tenho preenchimento sólido, que são aquelas cores que eu já mostrei para vocês, né? Preenchimento verde,
preenchimento azul, eu posso vir aqui em mais cores e montar a minha cor aqui, vou botar aqui um rosa, que normalmente não teria, um rosa choque. Posso mexer também na transparência dele, então um rosa um pouco mais transparente, ou não. Posso vir aqui ter um preenchimento gradiente, né, onde que todos eles vão ter regra de gradiente. Vou apagar aqui, eu já expliquei para vocês como é que funciona um gradiente, mas só pra gente montar aqui um gradiente mais ou menos aqui, tipo um gradiente amarelo com azul. Posso botar aqui a direção dele, linear ou não, como é que vai ser os estilos dele. Então agora todos os meus slides estão com essa regra. Ou eu posso botar um preenchimento de imagem ou textura. Essa minha imagem, ela pode ser colocada ou da minha internet ou do meu computador. Eu vou botar aqui uma imagem qualquer aqui, vou pegar aqui no computador mesmo. Vou selecionar, sei lá, aqui na minha aba download, eu já tenho uma imagem aqui pronta para colocar. Essa daqui. Pronto, então agora, a partir de agora, todo o meu slide ele vai ter essa coloração aqui, vai ter essa imagem desses prédios. Mas essa imagem desses meus prédios, talvez ela denigre um pouco o meu texto que eu for escrever. Então eu vou utilizar aquela nossa técnica de película, né, que eu já falei para vocês lá na aula de efeito mesclares. Então eu vou vir aqui no Ribbon inserir, pegar uma forma, vou botar uma forma logo aqui em cima. Essa técnica de película, gente, ela serve para eu como se estivesse fazendo um surfilme na minha imagem. Vou escolher aqui o preenchimento dela, pode ser um preenchimento mais claro, mais escuro, nesse caso vou deixar sem contorno, vou botar um preenchimento preto, botão direito, formatar forma. Nesse caso vou botar aqui uma certa transparência, assim, que aí vai ficar uma coloração aqui que não vai denegrir. Como ele está na frente das minhas caixas de texto padrão, eu vou mandar ele para trás. Botão direito, enviar para trás. Eu vou mandar ele para minha última camada e ele não vai atrapalhar aqui minhas caixas de texto. Pronto. Ou eu posso também colocar aqui, nesse meu efeito de película, um gradiente, que eu também acho bem interessante. Vou selecionar aqui também. Todas essas ideias aqui de gradiente, gente, eu passei lá na nossa aula de efeito mesclares, tá? Para quem não tá lembrado aí. Eu vou aumentar aqui a transparência. Talvez eu vou mudar aqui a direção dele, vou botar uma direção assim. E vou aumentar aqui também a transparência. Pronto, acho que deu um efeito aqui interessante para eu trabalhar aqui com o meu plano de fundo. Se eu for fechar aqui meu slide mestre, todo o meu texto ele está seguindo essas mesmas regras. Já é um começo. Mas eu também agora quero mexer nas minhas fontes, né, padrão, né, como se estivesse mexendo lá naquelas fontes do Word que a gente já mexeu algumas vezes, né, que é a formatação de estilos. Eu também posso mexer com formação de estilos aqui. Mais uma vez, exibir. Vou vir aqui em slide mestre. Posso vir aqui em fontes, onde que eu vou escolher a minha fonte mestre. Então eu tenho aqui a fonte mestre Times, então eles estão seguindo aqui as regras de Times como fonte mestre, né? Posso também vir aqui em personalizar fonte, onde eu tenho a fonte de título e a fonte de corpo. A fonte de título são para esses principais aqui, maiores. Vou vir mais uma vez fonte, personalizar fonte. Eu quero que minha fonte de título seja, por exemplo, sei lá, essa aqui, YouGothic, ou uma alternativa Gothic 2. Pode ser também, gente. Lembrando que pode ser fontes baixadas, se vocês quiserem. Mas estou dando um outro exemplo. Então, a fonte principal foi o YouGothic e a segunda foi a outra, que eu não me lembro o nome agora. Deixa eu botar aqui uma um pouco mais tradicional, só para não ficar tão estranho. Uma Times. Ok, então todos eles estão seguindo essa mesma regra, com Times e a TW como secundária. Posso botar também, gente, o efeito de cores. O que seria esses efeitos aqui de cores, gente? Se eu for inserir aqui uma forma, por exemplo, aqui no meu Word, uma forma qualquer. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse retângulo. Vou botar aqui um retângulo aqui. Eu quero botar aqui como se fosse um elemento padrão, né? Essa linha aqui de retângulo. E se eu fosse vir aqui no preenchimento, eu tenho essas cores aqui. Eu tenho branco, preto, laranja, cinza, amarelo, azul, verde. Por quê? Porque são as cores do meu tema, por padrão. Mas eu posso mudar essas cores de tema, né? Que eu trabalho com os tons dela também. Só eu vir aqui lá no meu Ribbon, cadê? Slide mestre, cores. Eu tenho aqui as cores de padrão, que já vem, né? Alguns com tons de verde, outros com tons de amarelo, outros com tons de laranja, tons de vermelho, tons de violeta, mediano. Que são os padrões de cores, né? O leque de cores próprios do Office. Mas eu também posso vir aqui em personalizar cores e selecionar o meu próprio padrão, né, de cores que eu vou estar utilizando, com as variações. Eu quero que, para a cor de texto plano escuro seja branca, para a cor de texto claro eu quero que seja azul,
e vou assim mexendo, né, as cores que cada um vai ficar seguindo. Ao terminar, eu posso botar aqui o nome na personalizada, salvar ou não. E também posso vir aqui e selecionar mais uma vez qual eu quero. Vou botar aqui um padrão mesmo, vou botar aqui tom de azul claro. E agora, se eu vir aqui e formatar essa mesma forma, o preenchimento delas vai aparecer esses tons de azul que vocês podem ver aqui. Já ajuda bastante. Por quê? Porque assim eu mantenho o controle de como eu quero que seja as cores, né, da minha apresentação. Deixa eu fazer aqui uma apresentação mais interessante. Eu vou retirar o contorno dela. Vou botar ela com talvez esse tom aqui. Vou botar aqui mais no canto. Ah, pessoal, por que você fez isso aqui? Se eu fechar aqui meu slide mestre, agora todos eles estão seguindo com essa linha aqui no canto. Pode ser interessante, pode não ser. Então você começa a trabalhar com os seus efeitos que você quer colocar, né? Aqueles clássicos, né? Se eu vir aqui no meu Ribbon Design e pegar um já pronto, por exemplo, vocês podem ver esse aqui, que foi feito pelo próprio Office. Ele você agora começa a notar, isso aqui então é uma forma, esse aqui são outras formas com outras colorações, e ele só trabalhou em cima delas. Opa, aqui ó, repetindo o que eu tinha montado. Então você começa a notar que não é tão difícil assim eu criar aqui um próprio modelo, né, desses modelos que nós já temos aqui no Office. Então, em vez de eu ter que seguir um próprio, eu crio o meu. Vou voltar aqui para o em branco mesmo, né, vou vir aqui para o meu Ribbon exibir, slide mestre, ok? E eu posso agora, em vez de formatar aqui todos, como eu estava fazendo aqui no 1, posso formatar de maneira mais separada. Por exemplo, posso vir aqui e inserir um layout para ela, né? Criar um layout novo. Esse aqui vai ser o meu layout, né? Clique para editar o título mestre. Nesse caso vai ser o meu layout, onde eu posso inserir espaço de imagem, de smart art, de imagem online. Nesse caso eu vou botar o espaço de conteúdo. Posso colocar aqui ó, todo o meu conteúdo, a formatação dele. Então eu quero que o meu conteúdo fique nesse espaçozinho aqui pequeno. Eu posso vir mais uma vez aqui. Quero inserir espaço. Agora eu quero um espaço só para entrar gráficos. Então eu quero que o meu espaço de gráfico fique aqui embaixo, por exemplo. E eu posso vir aqui mais uma vez e inserindo, né, cada um que eu quero, ou uma imagem. Esse aqui tá bem estranho, mas só para vocês terem uma noção de como é que seria a montagem, tá, gente? É só mesmo para vocês pegarem a ideia. A imagem, e eu vou inserir aqui um último aqui no slide mestre, reservado, um para mídia, como se fosse para um vídeo. Tudo organizado e já do tamanho pré-definido, tudo isso que a gente aprendeu lá naquela nossa primeira aula de PowerPoint, que eu falei sobre os tamanhos, de por que eles têm esses tamanhos e tudo mais. Além disso, também eu posso trabalhar aqui com os efeitos padrão, que vão ter a minha Smart Art. Então vou botar aqui um efeito meio de sombra, então toda a minha Smart Art agora vai ter um efeito de sombra. E no mais, seriam esses daqui os efeitos principais, né? Então eu criei agora um layout meu próprio. Vou iniciar, novo slide, cadê? Eu posso duplicar slides selecionados, apagar cada um deles. Aqui posso mexer também separadamente na fonte deles. Então, por exemplo, vou selecionar aqui esse aqui, ele vai ter uma fonte diferente, com Alternative Gothic, e esses aqui vão ter a fonte de, sei lá, esse aqui, na Brandished Light, só pra gente ter aqui um exemplo de se trabalhar aqui, e vão ter uma coloração diferente, sei lá, vamos trabalhar com um verde, só para ser bem diferente, e vão estar com sombra. Ao terminar aqui de fazer tudo que eu tinha que fazer, eu inserir, acho que não quero botar mais nenhum elemento gráfico, vou botar aqui só mais um, só pra gente identificar que é o nosso, como por exemplo, vou botar aqui um círculo meio cortado, e vou preencher esse círculo com alguma imagem. Vou pegar aqui uma imagem mesmo da internet, vou pegar essa daqui mesmo, também de urbano, só pegar aqui pra gente ter uma certa forma de identificar, e ele vai ter a formatação pré-definida aqui. Enfim, então acho que, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para mostrar para vocês. Inserir, não, posso botar animações que já vem de padrão, revisão, a desenvolvedor depois nós vamos falar sobre, bem, já tá ótimo já. Vou fechar aqui, agora se eu vir aqui em novo slide, eu vou ter aqui o meu layout personalizado, pronto. Você pode ver que todas aquelas informações que eu coloquei, ó, elas não tem como mudar, então vou selecionar aqui, coloco uma imagem. Se eu for colocar uma imagem, ela vai seguir esse mesmo padrão de tamanho que eu tinha mandado. Posso selecionar e colocar
um gráfico. O gráfico ele vai seguir aquele padrão de cores que eu tinha selecionado. Tá aqui o padrão de cores. Posso também colocar uma mídia, um vídeo, né? Como a gente já tinha falado algumas aulas anteriores. Deixa eu botar essa aqui de facepalm, que eu boto em algumas edições minhas. Um facepalm. E aqui eu posso botar o texto que também está com a minha fonte. Isto está personalizado. Por que isso aqui é interessante, gente? Isso aqui é interessante porque quando vocês forem criar um slide que esteja mais trabalhado, que seja mais original de cada um de vocês podem utilizar essas regras que desde o início do slide ele já vai seguir esses padrões que vocês criaram e vocês podem aplicar a sua própria tipografia de acordo com esses slides mestres. Isso daqui vai ser muito importante para a nossa prova, isso aqui pode ajudar o trabalho de vocês também, que aí nós vamos depois conversar um pouco melhor sobre essa prova. Mas eu só vou adiantando aqui um pouco de como é que vai funcionar a prova. A prova, gente, vai ser apenas uma apresentação, tá? Então vai ser uma apresentação apenas, que vão ter vários requerimentos bem parecidos com aquele simulado que eu passei na última aula, ok? Então é interessante vocês aplicarem essa técnica que eu acabei de fazer, que vocês montam as regras, né, que vão ser aplicadas para esse slide, para essa apresentação como completo, e vocês vão montando em cima dela. Então você meio que formata só uma vez, ok? A última dica que eu posso dar para vocês, que é como quase que uma aula pré-prova, né, que na próxima aula a gente já deve marcar quando deve ser a nossa prova, é a nossa abinha de anotações, que eu posso vir aqui embaixo e botar uma anotação para cada slide, né? Seja uma anotação sobre algo a mais que eu quero colocar, tipo baixar vídeo para esse slide. Então já fica aqui a anotação aqui para vocês mesmo não esquecerem, né? Isso aqui é mais uma dica para quando você estiver fazendo uma apresentação como um todo, para você anotar aqui algumas coisas, algumas ideias. Às vezes você tá num certo ponto do slide, você começa a trabalhar ele, depois você volta, não sei o que fizer isso, ó, tipo, sem ideia, ou começa a anotar aqui suas ideias, ideia 1, ideia 2, ideia. Então, anotações servem para você anotar as coisas. Então, eu estou falando aqui bem por cima mesmo, porque não tem muito o que explicar sobre isso, né? São anotações, como um todo. Show, gente? Então, a aula de hoje é essa. Hoje eu não vou deixar nenhum tipo de exercício, porque eu já deixei bastante exercício na última aula e eu deixei 2 semanas. Então, para vocês se concentrarem nos exercícios da última aula, ok? Qualquer dúvida, por favor, deixem aqui na zona de comentários, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Eu sou o João Marcelo, se despedindo. Valeu, falou, até mais. Fui!